A Câmara dos Deputados aprova protocolo para desenvolvimento de satélite Brasil e China. Iniciativa busca fortalecer a cooperação na área de tecnologia espacial, com lançamento previsto para 2028. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados deu luz verde ao protocolo complementar para o desenvolvimento do satélite CiberSix, firmado entre o Brasil e China. Cibers é a sigla para Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres. O deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, emitiu parecer favorável ao texto. Assinado em abril de 2023, durante uma visita oficial do governo brasileiro a Pequim, o protocolo tem o objetivo de desenvolver, fabricar, lançar e operar conjuntamente o satélite, que deverá ser colocado em órbita em 2028, a partir da China. Essa decisão reforça a intensificação das relações entre os dois países na esfera da tecnologia espacial. Com um custo estimado em 51 milhões de dólares para cada país, o projeto promete melhorar o monitoramento ambiental, especialmente na Amazônia, utilizando a tecnologia de radar de abertura sintética, o SAR. Marinho destacou como principal vantagem da tecnologia a capacidade de gerar dados em qualquer condição climática, inclusive por meio de nuvens, o que aprimora o monitoramento de queimadas, recursos hídricos, áreas agrícolas, crescimento urbano, uso do solo e desastres naturais no Brasil. As imagens geradas pelo satélite Cibers são utilizadas por diversas instituições públicas e privadas, incluindo o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, INCRA e universidades. Inicialmente, a maior parte do financiamento era da China, que cobria 70% dos custos, enquanto o Brasil contribuía com 30%. Entretanto, a partir do terceiro satélite, essa divisão tornou-se equitativa, com 50% de investimento de cada país. Atualmente, 2 satélites da série Cibers 4 e Cibers 4A estão em operação, orbitando entre 630 e 780 quilômetros da Terra em uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Esses satélites produzem imagens diárias para o monitoramento ambiental em foco especial na Amazônia. Olha, com essa aprovação, o Brasil vai entrar em mais uma dívida. Sabe quantos países estão devendo o Brasil? Eu acabei de fazer um levantamento rápido aqui de dados para poder vocês terem uma noção em que situação o Brasil está. Surgiram inadimplentimentos de pagamentos à Venezuela, 780 milhões de dólares, tá? Moçambique, com 122 milhões. Cuba, 297 milhões, em um valor de 1,2 bilhões acumulado até março de 2024. Outros 441 milhões de dólares estão para vencer desses países. Qualquer investimento que é feito dentro de um país comunista como a China, por exemplo, qual é a garantia que a gente tem de que esse retorno vai voltar para o país? Nenhum. Quais as garantias que nós tínhamos de que o investimento na empresa de refinamento de Pasadena ia voltar para o país? Nenhum. O país só leva calote desde que o PT quer fazer qualquer tipo de investimento em países comunistas ou em países da América do Sul. Quem paga por tudo isso é você, aí de casa. Se esse monitoramento da Amazônia já acontece com os satélites chineses que já estão no nosso país, por que as queimadas continuam crescentes no país? Por que no próprio governo Lula as queimadas subiram exponencialmente? Se existe toda essa tecnologia já avançada dentro do país, por através dos satélites chineses, e ainda vai fazer mais investimentos, até então a China fazia um investimento de 70% desses lançamentos desses satélites. O Brasil 30%, agora vai ser 50%. Qual é a garantia que nós temos de que esse dinheiro, esses outros 30% os outros 20% que o Brasil vai aumentar de fazer esse investimento, vão retornar para o nosso país, vai retornar para a população brasileira, vai retornar em benefícios para o nosso país? De que forma a gente pode esperar que a China realmente quer fazer com que a gente possua esses benefícios? De que forma a gente não consegue encontrar, a gente não espera que o Brasil está simplesmente financiando, dando dinheiro para a China
sem nenhuma troca, e que daqui 2 anos eles simplesmente falam a China deu um calote, ou o processo foi estendido, ou precisa fazer mais 10 milhões, 15 milhões de investimentos para que o processo custou um pouco mais caro do que a gente imaginava que ia custar. A gente não sabe. A gente não tem garantias nenhuma. A gente só tem garantia de uma coisa: o dinheiro está saindo. Para onde esse dinheiro vai e quais são os retornos reais que a gente vai ter, nós também não sabemos e nunca saberemos. Governo implantará cadastros de dados pessoais em sites de apostas. CPF será obrigatório e 2.000 sites ilegais serão desativados. O governo federal está finalizando as novas regulamentações para o mercado de apostas online. Segundo Regis Dudena, secretário de Prêmios e Apostas, uma das principais mudanças será a exigência de cadastro do CPF dos apostadores nas plataformas como parte de controle rigoroso no setor. Em entrevista à TV Brasil, Dudena também anunciou que cerca de 2.000 sites de apostas ilegais foram desativados em uma ação conjunta do Ministério da Fazenda com a Anatel. Ele destacou que muitos desses sites estão envolvidos em fraudes, reforçando a necessidade de regulamentação. A legislação aprovada em dezembro de 2023, sancionada pelo presidente Lula, atribuiu ao Ministério da Fazenda a responsabilidade de regulamentar e autorizar as empresas de apostas, além de definir prazos para a adequação às novas regras. Na última quarta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, orientou as federações a remover propagandas de plataformas irregulares de apostas dos uniformes e materiais esportivos. A Secretaria de Prêmios e Apostas também publicou uma lista atualizada das empresas autorizadas a operar no país, com 93 empresas atuando em nível nacional e 18 em nível estadual. Nós brasileiros, principalmente os adultos brasileiros, temos o direito de fazer o que quisermos, né? Tomar todas as decisões que quisermos tomar sobre as nossas vidas, porque você tem que ter controle sobre a sua própria vida. Só que, levando em consideração o fato de que nós, no país, não fomos educados para fazermos financiamentos, para trabalharmos como empresários, não tivemos nenhum tipo de educação financeira, e a proposta de sempre ganhar dinheiro de forma fácil, de forma rápida, essa é uma visão que o brasileiro tem com muita facilidade, de que vai ganhar dinheiro rápido, principalmente influenciados de alguma forma por nossos influenciadores no país, faz com que a gente chegue em uma decadência muito grande. Eu acho engraçado porque não se apoia cassinos cassinos físicos, como se tem em Las Vegas, como se tem no Uruguai, por exemplo, que os principais nomes que trariam retorno financeiro muito expressivo para o país, traria também para o país o turismo, e o turismo milionário para o país, porque todos esses estados aqui, que têm cassinos aqui nos Estados Unidos e também o Uruguai, são estados muito ricos e que podem influenciar a nossa economia de alguma forma. Só que eles sempre regulamentam e confirmam coisas que podem prejudicar o povo mais pobre do país. Porque você faz mais empréstimos, e agora, com a regulamentação, o que vai acontecer? Impostos sobre esses dinheiros. É uma forma rápida também de coletar esses impostos e fazer com que você pague mais sem reclamar, porque você, usando o seu vício, usando a sua adicção, como forma de gastar esse dinheiro, e através disso o governo vai arrecadar mais dinheiro em cima de você. Em cima do que, tirando os impostos que você já paga, o Brasil vai usar, o presidente e toda essa regulamentação vai usar os seus vícios como forma de arrecadar mais dinheiro através dos impostos dessas empresas. Por isso que é tão importante ter toda essa regulamentação, para que você continue jogando, para que você continue gastando dinheiro, para que você continue entrando na pobreza, para que o governo continue arrecadando. E quando você chegar no seu limite de pobreza, vai viver
das migalhas que o governo vai entregar para você, quando entregar para você e se o governo entregar para você. Esse é o Brasil de hoje. O Brasil se abstém de votar pela extensão de investigação da ONU na Venezuela. Veja na matéria. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a ONU, estendeu o mandato de missão que investiga violações na Venezuela. A resolução foi aprovada por 23 votos a 6 e teve 18 abstenções, incluindo o governo do Brasil, que não votou. A resolução foi apresentada por países como Argentina, Chile, Equador, Guatemala, Paraguai e Uruguai, além de organizações dos direitos humanos, incluindo o Human Rights Watch. A missão de investigação do Conselho de Direitos Humanos da ONU foi criada em 2019, com foco em analisar casos de violações da Venezuela desde 2014. O mandato da missão foi renovado em 2020 e 2022 e recebeu um novo pedido de extensão em setembro deste ano. O Brasil apresentou 3 emendas à resolução e, ao final, todas foram incorporadas. Por isso é lamentável e uma contradição que o Brasil tenha optado pela abstenção em vez de contribuído com seu voto para a renovação do mandato de missão, declarou Munhoz. O Brasil é um dos poucos países democráticos com algum acesso ao regime de Maduro. Este acesso deveria ser utilizado para promover de forma assertiva o respeito pelos verdadeiros resultados das eleições, o fim da repressão e o respeito pelos direitos e liberdades dos venezuelanos. A principal cobrança por parte da oposição e da comunidade internacional é a divulgação das atas eleitorais que poderiam atestar ou não a vitória do herdeiro político de Hugo Chávez. Autoridades venezuelanas, no entanto, ainda não tornaram os dados públicos. E não tornarão os dados públicos, né? O Brasil não vai fazer nenhum tipo de apoio e não vai usar sua influência para poder fazer com que a Venezuela, fazer com que o Maduro simplesmente tome juízo e abra mão do poder? Qual é o ditador que abre mão do poder? E por que ele faria isso? E de que forma ele faria isso? Apresentar as atas, isso denominaria a dizer que ele não ganhou as eleições. E dizer que não ganhou as eleições, isso faria com que ele perdesse o poder. Ele não vai perder o poder. E, obviamente, o Brasil de hoje, o Brasil com o PT, o Brasil de esquerda de hoje, não vai fazer nada que contrarie a qualquer um dos membros do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, o mesmo Foro de São Paulo que todo mundo achou que, quando falava-se dele, todo mundo achou que era loucura, que as pessoas estavam delirando, que o Foro de São Paulo era apenas uma simples reunião. E alguns até diziam que era teoria da conspiração, que o Foro de São Paulo nem existia, que era coisa da nossa cabeça. E hoje em dia a gente vê o resultado desse Foro de São Paulo. O Lula faz parte dessa corja e dessa máfia. Ele faz parte da turma do Maduro. Então ele jamais vai tomar nenhum tipo de atitude que traga a Maduro para a realidade real, né? Vai sempre fazer. Se ele está querendo tomar as mesmas decisões que Maduro, ele mesmo, com as suas próprias palavras, durante as eleições, disse que ele não está mais radical, ele só está mais maduro. Acha que ele vai ficar contra Maduro? Lógico que não. Olha, essa é uma próxima notícia agora, é um soco na cara de nós brasileiros, que pagamos impostos e que dependemos do nosso sistema de saúde para poder fazer com que a gente tenha uma sobrevida. E é muito, muito difícil dar uma notícia como essa. Transplantes com HIV. Laboratório do Rio de Janeiro foi contratado sem licitação. Empresa de saúde de Nova Iguaçu, contratada sem licitação, foi interditada após pacientes transplantados serem infectados com o vírus da AIDS. O laboratório PCS Lab Salem foi interditado devido ao caso de 6 pacientes que foram infectados com HIV depois de realizarem o transplante de órgãos. A empresa foi contratada pelo governo do Rio de Janeiro em um processo emergencial
e sem licitação. Além disso, 2 sócios do laboratório são parentes do deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, ex-secretário de Saúde do Rio. A empresa de saúde, que fica em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, foi contratada em outubro do ano passado pela Fundação Saúde, órgão ligado à Secretaria de Saúde do Rio. O contrato é de 3,9 milhões de reais e abrange um período de 180 dias. 2 dos sócios do PCS Lab, Walter Vieira e Matheus Salles Teixeira Bandoli Vieira, são tio e primo, respectivamente, do deputado Dr. Luizinho. Na época da contratação, a pasta justificou a falta de licitação por conta do risco de continuidade do serviço de exames de análise e de anatomia patológica no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz. Em dezembro, um segundo contrato de 9,8 milhões de reais, agora com licitação, foi firmado com a PCS Lab para realizar o mesmo serviço em mais unidades de saúde estadual. O laboratório informou à Central Estadual de Transplantes os resultados de todos os exames de HIV realizados em amostras de sangue de doadores de órgãos entre 1º de dezembro de 2023 e 12 de setembro de 2024, período em que prestou serviços à Fundação de Saúde do Governo do Estado. Nestes procedimentos foram utilizados os kits de diagnósticos recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O PCS Lab dará suporte médico e psicológico aos pacientes infectados com HIV e seus familiares e reitera que está à disposição das autoridades policiais, sanitárias e da classe que investigam o caso. Bom, 4 investigados no caso destes transplantes de órgãos infectados pelo HIV foram alvos da Operação Verum da Polícia Civil. O sócio e o outro técnico do laboratório foram presos. Um biólogo, Kleber de Oliveira dos Santos, e a técnica Jaqueline Iris Bacelar de Assis estão foragidos. Outros 4 alvos da operação foram investigados por crime contra a relação de consumo, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação do documento particular. Isso é um absurdo. A família já está passando por uma situação complicada, tentando ter sobrevida e não ter o mínimo de conforto de poder receber um órgão transplantado de uma empresa séria, de uma empresa que vai cuidar da vida desses pacientes. E pior, a empresa trabalhar sem nenhum tipo de regulamentação e depois que essa não licitação venceu, eles venceram a licitação para poder continuar trabalhando. Como que eles venceram essa licitação? Como é que foi feita essa licitação? Tem que ser investigada e a polícia está investigando. E o doutor Luizinho, algumas dessas pessoas são parentes desse cara e também dessa pessoa e que também está sendo investigado. E lendo mais fazendo uma investigação sobre a matéria, ele está sendo investigado como um dos participantes desta palhaçada que aconteceu dentro do Rio de Janeiro. É sempre no Rio de Janeiro, sempre encontra alguma situação em que alguém está tentando levar alguma vantagem, algum político está tentando levar alguma vantagem sobre a sua população. Essas pessoas são criminosas, precisam ser presas para sempre, Eu estava fazendo uma investigação sobre o caso, deixa eu puxar para vocês aqui, para poder trazer os melhores detalhes, os maiores detalhes sobre essa investigação, porque, deixa eu ver aqui, isso mesmo, a empresa ganhou a licitação e precisa se investigar para saber como essa empresa ganhou essa licitação, como foi feita essa licitação e como ficam os pacientes. Agora, a empresa assumiu a responsabilidade de dizer que vai dar apoio psicológico e apoio hospitalar para esses pacientes e para as famílias. Não, eles não precisariam disso agora se vocês tivessem feito o trabalho de vocês, tivessem feito com responsabilidade. Como é que esses pacientes vão ficar agora sabendo que estão... Gente, é muito difícil até de manter o controle. Como é que vocês lidariam com isso se fosse na família de vocês? Pensem nisso. Todas essas pessoas precisam pagar, precisam ir para a cadeia mesmo. E se existisse, porque não existe prisão perpétua no país, todos esses envolvidos deveriam ir para a prisão perpétua. Deveriam ser presos e ficar para o resto da vida. Não existe perdão para uma situação como essa.
você tentar salvar, ao invés de salvar vidas, você condenar, simplesmente trocou a doença. Como não fazer um simples teste de sangue antes de fazer o transplante nessas pessoas? Não faz o menor sentido isso. Não faz sentido. Isso é imoral. Isso não existe justificativa. E que essas pessoas que estão foragidas sejam pegas e sejam presas. E que fiquem para sempre presas. E que esse laboratório não simplesmente preste todas as atenções para esses pacientes. Não, que eles sejam... tudo que essa empresa conquistou financeiramente seja bloqueado e seja transferido para essas famílias. Não vai resolver o problema dessas famílias? Não. Mas vai trazer pelo menos o conforto de saber que vai ter os tratamentos, vão cobrir todos os tratamentos para o HIV que essas pessoas precisam. Graças a Deus que hoje em dia existem muitos tratamentos que mantêm essas pessoas com vida e com saúde. Aqui nos Estados Unidos mesmo tem muitas medicações que mantêm um soro positivo, mas com baixa carga viral ou com quase nenhuma carga viral e detectável, que tanto que se chama soro positivo indetectável. Aqui tem muitos medicamentos que podem fazer com que você viva a sua vida absolutamente normal, mesmo sendo um HIV positivo, porque fica indetectável no seu sangue. E eu espero que essas pessoas consigam viver, já que aconteceu essa tragédia, vivam com seus órgãos com o mínimo de dano possível. Porque o dano psicológico, esse, infelizmente, é absolutamente irreversível. É uma pena o que aconteceu com essas pessoas. Que Deus as proteja.